Da tribuna, o senador astronauta Marcos Pontes fez um eloquente discurso sobre a situação política atual, apontando como a interferência entre poderes e a sujeição do parlamento estão criando uma situação de concentração absoluta de poder e de erosão da democracia. O senador descreveu: estamos vivendo num país onde o crime é exaltado, muitas vezes apoiado, onde presos, depois de cometerem todo tipo de atrocidades, têm direitos e regalias que muitas vezes são mais do que trabalhadores têm, onde pessoas são soltas e aplaudidas, mesmo depois de terem sido condenadas em um processo legal completo, com provas e julgamentos por dezenas de juízes em diversas instâncias, onde o direito à propriedade não tem sido respeitado, onde criminosos invadem terras, casas, prédios com a certeza da impunidade, onde não existe mais o processo legal correto e completo, onde investigação, denúncia, julgamento e punição são muitas vezes concentrados em uma só instância, sem direito à defesa completa ou ampla, onde um cartão de vacinação justifica a busca e apreensão e, ao mesmo tempo, helicópteros de traficantes são devolvidos aos bandidos, onde a imparcialidade da justiça torna-se irrelevante e duas pessoas ou duas instituições acusados do mesmo crime têm tratamento diferente, onde a democracia, entre aspas aqui, faz parte do mesmo discurso que permite que uma pessoa sozinha, sem nunca ter sido eleita pelo povo, modifique uma lei criada e aprovada por quase 600 representantes legítimos eleitos pelo voto de milhões de brasileiros. O astronauta Marcos Pontes questionou: a pergunta que a gente faz é: que tipo de democracia é essa? Algum tipo de democracia diferente, totalitária, como a eucracia? Alguma coisa desse jeito? O senador constatou: vivemos em tempos de escuridão e nós vivemos em um país onde existe clara interferência entre os poderes, onde o poder legislativo, que é o representante legítimo do povo, se apequena a cada dia, onde a instabilidade da democracia, a insegurança jurídica afasta investidores, fecham empresas e cortam empregos, onde a propaganda e o apoio comprados pintam fake news permitidas, vamos chamar assim entre aspas, em um cenário falso que engana muitas vezes a população, onde o mensalão foi substituído por oferta de cargos ou dinheiro de emendas para comprar votos em projetos que muitas vezes prejudicam os brasileiros ou escondem a verdade e tolhem os direitos, inclusive as liberdades, onde a liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, de manifestação e outras são censuradas, arrancadas do povo a cada dia por processos ironicamente justificados pela defesa da democracia, entre aspas. Marcos Pontes acrescentou: sim, nós vivemos em tempos de tempestade no nosso país e mais do que nunca continua a frase daquele que está ali e que deveria servir de inspiração para todos nós aqui nesta casa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. O senador questionou: é esse o tipo de Brasil que nós queremos? É esse o exemplo que a gente vai passar para as futuras gerações? Ele respondeu: não, certamente não é. Não é esse o país que queremos, não é esse o Brasil que nós queremos. E nós não vamos ficar em silêncio, inativos, enquanto destroem o futuro de milhões de jovens em nosso país. O fato é que nós não podemos desanimar.
O senador apontou o esforço da população brasileira para mostrar sua vontade em manifestações pacíficas e ordeiras e disse: as pessoas, as autoridades passam e a nação permanece. É importante lembrar sempre disso. Ele acrescentou: a lógica e o bem sempre vencem no final. Marcos Pontes disse: nós temos um país maravilhoso, sem dúvida nenhuma, e nós podemos fazer dele juntos, todos nós que carregamos essa bandeira, nós podemos fazer juntos o melhor país do planeta. Nós queremos prosperidade, paz, justiça, liberdade, democracia verdadeira em nosso país. Sim, nós vivemos um tempo de escuridão e tempestade no nosso país, mas às vezes é importante passar pela escuridão para dar valor à luz. No final, a luz e a verdade prevalecerão sempre. Só depende de nós, só depende de cada um de nós brasileiros. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Apenas em seu primeiro mandato como presidente, Rodrigo Pacheco engavetou mais de 60 pedidos de impeachment de ministros do STF. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a seus adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 22 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Presidente, amigos senadores, ouvintes, telespectadores que nos acompanham nas redes do Senado, eu vim aqui hoje com uma certa preocupação. Estamos vivendo em um país onde o crime ele é exaltado, muitas vezes apoiado, onde presos, depois de cometerem todo tipo de atrocidades, têm direitos e regalias que muitas vezes são mais do que os trabalhadores têm. Onde pessoas são soltas e aplaudidas, mesmo depois de terem sido condenadas em um processo legal completo, com provas e julgamentos por dezenas de juízes em diversas instâncias. Onde o direito à propriedade não tem sido respeitado. Onde criminosos invadem terras, casas, prédios, com a certeza da impunidade. Onde não existe mais o processo legal correto e completo. Onde investigação, denúncia, julgamento e punição são muitas vezes concentrados em uma só instância, sem direito à defesa completa ou ampla.
onde um cartão de vacinação justifica a busca e apreensão e, ao mesmo tempo, helicópteros de traficantes são devolvidos aos bandidos. Onde a impunidade, ou a imparcialidade, onde a imparcialidade da justiça torna-se irrelevante e duas pessoas ou duas instituições acusadas do mesmo crime têm tratamento diferente. Onde a democracia, entre aspas aqui, faz parte do mesmo discurso que permite que uma pessoa, sozinha, sem nunca ter sido eleito pelo povo, modifique uma lei criada e aprovada por quase 600 representantes legítimos eleitos pelo voto de milhões de brasileiros. A pergunta que a gente faz é: que tipo de democracia é essa? Algum tipo de democracia diferente, totalitária, ou uma eucracia, alguma coisa desse jeito? Sim, nós vivemos em tempos de escuridão. E nós vivemos em um país onde existe clara interferência entre os poderes, onde o poder legislativo, que é o representante legítimo do povo, se apequena a cada dia, onde a instabilidade da democracia e a insegurança jurídica afastam investidores, fecham empresas e cortam empregos, onde a propaganda e o apoio comprados pintam fake news permitidas, vamos chamar assim, entre aspas, em um cenário falso que engana muitas vezes a população, onde o mensalão foi substituído por oferta de cargos ou dinheiro de emendas para comprar votos em projetos que muitas vezes prejudicam os brasileiros ou escondem a verdade, tolhem os direitos, inclusive as liberdades, onde a liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, de manifestação e outras são censuradas, arrancadas do povo a cada dia por processos ironicamente justificados pela defesa da democracia, entre aspas. Sim, nós vivemos em tempos de tempestade no nosso país. E mais do que nunca continua a frase daquele que está ali, que deveria servir de inspiração para todos nós aqui nessa casa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu pergunto, é esse o tipo de Brasil que nós queremos? É esse o exemplo que a gente vai passar para as futuras gerações? Não, certamente não é. Não é esse o país que nós queremos, não é esse o Brasil que nós queremos. E nós não vamos ficar em silêncio, inativos, enquanto destroem o futuro de milhões de jovens do nosso país. O fato é que nós não podemos desanimar. A população está atenta e todo o esforço daqueles que tentam destruir o nosso Brasil será voltado exatamente contra eles mesmos. O efeito vai ser o contrário. O Brasil vai resistir, o Brasil vai superar. Nós tivemos vitórias importantes recentemente, como a CPMI, a CPI das ONGs, a derrota das fake news, a linda visão das, entre aspas, plantações de girassol de verde e amarelo de volta às ruas, para mostrar que democracia verdadeira confere ao povo o poder e a liberdade de escolher seus caminhos e representantes. A bandeira, aqui pertinho, mais alta ali no centro da Praça dos Três Poderes, é um símbolo perfeito da democracia como forma de regime, como forma e regime de governo. A bandeira representando o povo brasileiro colocada acima de todos os poderes e lembrar sempre que as pessoas, as autoridades, passam e a nação permanece. É importante lembrar sempre disso. A lógica e o bem sempre vencem no final. E nesse momento eu lembro do meu pai, o seu Virgílio, das coisas que ele me falava enquanto a gente caminhava para o trabalho de manhã, lá em Bauru. E ele falava coisas da seguinte forma. Por exemplo, quando você estiver com medo e confuso, respire fundo. Observe a situação, entenda a situação, veja o que você pode fazer e faça. Sempre use seus valores como guia. Não se afaste dos seus valores. Não tente se vingar de ninguém.
lembre-se que colhemos exatamente o que nós plantamos. Deus está aí para fazer, vamos chamar assim, a vingança necessária. Não deixe a atitude ruim de alguém mudar quem você é. Proteja o bem, que você tem no seu coração. Pense em coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas. Ajude, proteja as pessoas, mas não endureça seu coração. Isso ele falava para mim, especificamente nesse ponto, sabendo que eu era piloto de caça da Força Aérea. Ele falava assim, olha, você foi treinado como piloto de caça, um guerreiro treinado para matar, para defender o seu país. Mas não deixe que isso endureça o seu coração. Faça tudo com determinação, faça tudo com amor, faça tudo com paixão e com compaixão. Faça com calma, faça com firmeza, faça com inteligência. Nós temos um país maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E nós podemos fazer deles, juntos, todos nós que carregamos essa bandeira, nós podemos fazer juntos o melhor país do planeta. Nós queremos prosperidade, paz, justiça, liberdade, democracia verdadeira nesse nosso país. Sim, nós vivemos um tempo de escuridão e tempestade no nosso país. Mas às vezes é importante passar pela escuridão para dar valor à luz. No final, a luz e a verdade prevalecerão sempre. Só depende de nós, só depende de cada um de nós, brasileiros. Não desanimem, não tenham medo. Lembrem-se das frases de Gandhi, que é bom sempre lembrar nesse momento, que ele falava o seguinte: quando eu me desespero, eu lembro que ao longo de toda a história, o caminho do amor e da verdade sempre venceram. Houve momentos de escuridão, houve assassinos, ladrões, tiranos, e por algum momento eles pareciam invencíveis, mas no final eles sempre caíram. Pense nisso, sempre. Obrigado.